lutar pela fé. Essa é uma coisa interessante, porque hoje em dia, se você usa a expressão lutar pela fé, você virou alguém que é quase que irracional. Talvez por causa dos atentados terroristas de pessoas que lutam pela fé. Mas quando a gente fala em lutar pela fé, não é para a gente pegar armas, não é para a gente matar ninguém, porque se tem uma coisa que a palavra de Deus vai ensinar, é que a nossa luta é uma luta em amor, é uma luta de cuidado, é uma luta de estar ministrando a palavra e representando a graça de Deus nessa terra. Mas é interessante que a Bíblia fala que uma das características importantes é que nós fomos convocados pelo Senhor para lutar pela fé evangélica. E lutar aqui significa dispensar todos os esforços na causa. E a figura que Paulo está trazendo para nós é a figura de um jogo olímpico. Lembra? Começou lá na Grécia, naquela região, e era um jogo olímpico, onde você vinha com o seu time. Ninguém ia morrer nesse jogo, mas você luta para ganhar a medalha. Naquele tempo não era medalha, era uma coroa feita de folhas, que era colocada sobre a cabeça da pessoa, mas era o símbolo da vitória. E o que Paulo tinha em mente é isto: nós fomos convocados para a seleção na Copa do Mundo da implantação do reino de Deus nessa terra, e não vamos enfrentar a Alemanha. Não tem jeito, vai tomar de 7-0, misericórdia. Eu vou mudar a ilustração. Ser servo de Deus, nesse contexto, é coisa séria, exige comprometimento e responsabilidade. O que a Bíblia está dizendo é que ser cristão, abraçar Jesus como Senhor e Salvador, não é um tempo de passeio turístico, ou simplesmente de desfrute. Ainda que Deus toque o nosso coração, Ele cuide da nossa vida, ainda que a paz do Senhor esteja na nossa alma, ainda que Ele responda o nosso clamor, ainda que não haja outra experiência no mundo tão abençoadora, ainda, nós fomos convocados para uma missão, e é isso que Paulo está colocando, e por isso nós temos que estar focados em nossa missão. Precisamos, nesse contexto, ajudar-nos uns aos outros, porque não há vitória individual no contexto do reino de Deus, só coletiva. Por isso que não dá para viver o evangelho sozinho em casa. Eu sou crente. Aleluia, graças a Deus. Eu tenho Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia, graças a Deus. Eu tenho certeza da minha salvação. Aleluia, graças a Deus. Mas, querido, se você tem tudo isso, você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, e você foi chamado por Deus para uma missão. E se você não reconhece a sua missão, tem alguma coisa errada com a sua fé. Porque a fé que arde em nosso coração nos convoca a servir a Deus nessa terra. E não servir apenas individualmente, mas comunitariamente. Porque quando Deus derramou os seus dons, Ele não derramou todos os dons para você. Existe uma necessidade de algum outro dom do Espírito que está em alguém, para que complete de alguma maneira a tua vida. Mas tem mais do que isso. Para alcançar aquele projeto, Deus vai precisar de você com o seu dom, mas unir você com aquele outro que tem um dom diferente, para que chegue naquele lugar e cumpra o propósito que Deus tem para o reino dele. Esse é o projeto de Deus. Não há vitória individual, só há vitória coletiva. Não tem um único jogador no time, porque se tiver um único jogador, vai perder de 7-0. Tem que jogar o time inteiro.
E quando nós entendemos isso, nós vamos descobrir que nós precisamos conhecer as táticas do inimigo para poder enfrentá-las. O que a Bíblia está dizendo é que você e eu estamos no meio de uma batalha espiritual. É interessante porque tem muito crente que não discerne isso. Eu e você estamos no meio de uma batalha espiritual. E há coisas que estão acontecendo na sua vida hoje que você não vai vencer usando os títulos que você recebeu na universidade. Você não vai vencer usando o dinheiro que está no banco. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. E as armas que você precisa para enfrentar essa batalha, só Deus tem e só Ele pode dar para você. E algumas Ele já deu e outras Ele deu para o teu irmão que está do lado. E você vai ter que unir-se com aquele que tem essa arma para juntos vencerem a batalha. Essa batalha espiritual que Paulo está colocando para a gente, ela acontece de muitas maneiras diferentes. Ela acontece com Satanás construindo fortalezas no nosso entendimento. Satanás é um estrategista. E como é que ele trabalha? Tá? Ele constrói dentro da cultura, dentro da sociedade, fortalezas do entendimento. Como é que funciona? Ele vai usar a mídia, ele vai usar os textos, ele vai usar a arte, para de alguma maneira destruir ou desconstruir os valores eternos de Deus na nossa vida e no nosso coração. Por exemplo, uma das armas que Satanás está usando, que constrói fortalezas no entendimento, que está aí no dia a dia da gente, é a destruição de família. Se você olhar para o contexto da mídia, você vai descobrir que o que está acontecendo no Brasil e está acontecendo no mundo, é que você dizer que você tem uma família com papai, mamãe e filhos, é quase um horror. Se você só acredita nessa família, então você é um pecador que tem que ser execrado da sociedade. Porque família é qualquer coisa. São 3, 4, 5, 10, não importa que tipo de prática sexual, não importa nada, isso é família, tanto faz. Agora, quando a gente desconstrói um valor como o da família, a próxima geração e a outra geração vão se perverter, porque a família foi criada por Deus para a formação dos valores mais importantes da vida. O caráter de alguém é formado até os 3 anos de idade. Você está entendendo? É coisa séria. E isso, queridos, não se vence com uma campanha política. Isso se vence com Deus intervindo em resposta às nossas orações. Agora, quando a gente ora por essas coisas, às vezes a gente não entende o que Deus vai fazer. Mas, por exemplo, os cristãos, os primeiros cristãos do mundo, eles ficaram abismados quando, por causa das suas orações e por causa desse mesmo ataque que estava acontecendo, Roma caiu. Os visigodos vieram e conquistaram Roma. Mas sabe por quê? Porque apesar do cristianismo estar lá dentro, esses valores morais tinham se deteriorado, e Deus teve que dizer assim, agora chega. Bam. E aí tem que recomeçar, e queridos, quando a gente tem que recomeçar, a gente vai voltar para o núcleo mais importante, por quem a gente dá a vida. Há coisas que a gente não vai resolver, a não ser que Deus coloque o seu dedo. E é tão interessante isso, porque
a palavra de Deus vai dizer que o inimigo batalha, 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 mas chega um momento em que ele não consegue mais. E eu me lembro agora claramente dos magos lá, dos magos lá do Egito, que estavam disputando poder com Moisés, disputando poder com Deus. E aí Faraó dizia: por que vocês não repetem a mesma mágica aqui? Que não era mágica, era um milagre. E eles disseram assim: porque ali está o dedo de Deus. Queridos, a gente só vence uma batalha espiritual quando o povo enxerga: ali está o dedo de Deus, ali está o dedo de Deus. E queridos, se eu não conheço isso, eu vou ser enrolado. Tem muito crente perdendo batalha, sofrendo na vida, se quebrando dentro de casa, quebrando nos seus negócios, quebrando com seus filhos, porque não sabe reconhecer batalha espiritual. Por isso nós precisamos conhecer as táticas do inimigo, mas nós precisamos também de preparo para essa luta. E queridos, o preparo nessa luta, ele envolve palavra de Deus na nossa vida, porque é a palavra de Deus que nos ajuda a discernir o que está acontecendo. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, ela entra no meu coração, o Espírito Santo me ensina, e Ele me faz lembrar o que eu já aprendi, e quando os fatos estão acontecendo, eu tenho discernimento. Então eu preciso da palavra de Deus. Agora, queridos, tem havido um grande crescimento evangélico, mas que pena, porque muitos dos irmãos não sabem nada da palavra de Deus. Tem muito crente que não sabe nada da palavra de Deus. Nada, absolutamente nada. A gente começa a contar uma história do Velho Testamento e fala de um personagem que é um herói da fé, a pessoa nunca ouviu falar. Porque não lê a palavra. Porque não estuda a palavra. Porque não medita na palavra. E aí, queridos, quando a gente não tem profundidade na palavra, a Bíblia diz que a gente é arrastado por todo o vento de doutrina, e a gente fica confuso nessa terra. Estar preparado para lutar pela fé evangélica é trazer a palavra guardada no coração, queridos. Senão não tem discernimento. Como é que está a tua leitura da Bíblia? Como é que está o teu estudo da palavra? Invista em aprender a palavra. Eu fico admirado porque Deus tem dado a essa igreja muitos recursos para as pessoas crescerem no conhecimento da palavra. Eu acho que são poucas as igrejas no Brasil que têm o tanto de recursos que essa igreja tem. Se você quiser aprender online, você entra lá na jornada. Se você quiser fazer um discipulado, tem 24/7 aqui. Se você quiser fazer um estudo profundo na palavra, tem, não escola bíblica dominical, mas tem escola bíblica todos os dias da semana, você pode se matricular. Agora, é incrível como a gente dentro dessa igreja pobre na palavra, e aí vai levar rasteira do diabo. Está entendendo? A palavra de Deus diz que o preparo para essa batalha envolve palavra de Deus e envolve oração. Por que oração? Porque se de um lado Deus está falando conosco através da sua palavra, está através do seu Espírito nos fortalecendo, é na intimidade com Deus que Deus revela para nós o seu poder, a sua vontade, a sua direção para a nossa vida. Há muitas batalhas que eu enfrento, queridos, que quando eu estou lá orando, Deus fala para mim: faz isso, faz aquilo. E é tremendo, é tremendo. Anos atrás surgiu um problema muito sério aqui nessa igreja, já há muitos anos. Quase a igreja se dividiu por causa desse problema, uma acusação moral a um dos pastores. E eu fiquei tão confuso e comecei a orar e falei: Deus,
eu preciso que o Senhor me ensine o que fazer, isso aqui vai acabar, vai rachar a igreja no meio. E aí Deus me falou, olha, fica atento porque tem pecado. Agora é aquela coisa que você não pode ficar falando para todo mundo, mas Deus estava dando discernimento. E aí quando eu comecei a trabalhar, o Espírito Santo me falou, você vai tratar desse assunto, mas não vai abrir a boca, porque eu vou fazer essa obra. Queridos, fechar a boca de um italiano é horrível. Já tentou fechar? E eu me lembro que naquela ocasião, o presidente do corpo diaconal veio falar comigo, o senhor não pode não falar nada. Deus me falou para não falar nada, não vou falar nada. Vai dividir a igreja. Minha mulher dizia, fala alguma coisa. Eu dizia, não posso, Deus falou para não falar nada. Porque se eu falasse, Satanás ia usar qualquer palavra minha. Chegamos numa assembleia e eu não falei nada, só estava dirigindo a assembleia. Levanta uma pessoa e conta uma mentira que tinha sido dita, outra conta outra, outra conta outra. Quando chegou no final, não precisei falar nada, porque Deus revelou tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Há batalhas, querido, que só quando Deus fala para a gente, e isso Ele fala quando a gente está orando, a gente vai saber como discernir. Às vezes você não sabe como lidar com o teu filho, está vendo um problema tão sério na tua casa. Queridos, algumas dessas vezes são batalhas espirituais, e você vai precisar da sabedoria do alto, da palavra de Deus, mas você vai precisar que lá em oração Deus te diga qual é o próximo passo, porque se você abrir a tua boca, tentar resolver do teu jeito, vai ficar pior. Às vezes você está vivendo uma batalha lá dentro de casa, marido e mulher. Gente, a gente precisa de sabedoria de Deus, revelação, Deus falando conosco. Tem gente que não gosta dessa palavra revelação, porque pode denotar outra coisa. O que eu quero dizer com isso é que Deus fala com quem ora. Que oração não é monólogo, é diálogo. Deus conversa conosco, e ali Deus nos dá entendimento de alguma maneira. Às vezes você está vivendo uma grande batalha lá na tua profissão, lá no teu trabalho, às vezes dentro dos contextos da vida. Muitas dessas batalhas, eu não vou dizer todas, mas muitas delas são espirituais. E você vai precisar usar as armas de Deus. Por isso Paulo está dizendo, olha gente, viver de maneira digna do Evangelho, não importa o que aconteça, eu vou lutar pela fé evangélica com as armas que Deus nos dá. Senão a gente vai perder. A palavra de Deus vai nos dizer que a gente entra nessa batalha e a gente vence na palavra, na oração, mas no exercício da missão. Querido, se você é aquele crente tão acomodado que nunca serviu a Deus em nenhum contexto, você não está preparado para a batalha. É a mesma coisa que eu convidasse você para fazer os 100 metros rasos numa Olimpíada, e você nunca entrou na pista para correr nenhuma vez, você só estudou os livros e assistiu os filmes de corrida. Você acha que você vai dar certo? Gente, que coisa horrível. Quando eu tinha 16 anos, 17 anos, o meu instrumento de locomoção era uma bicicleta. Eu andava de bicicleta o dia inteiro. Desde lá, nunca mais andei de bicicleta. Aí essa semana eu disse, preciso fazer exercício físico. Peguei uma bicicleta emprestada e fui andar de bicicleta. Misericórdia. A primeira pedalada eu falei, eu vou cair. Estou despreparado. Dei uma volta no Parque Barigui e tive que parar 3 vezes. Misericórdia. Mas eu andava tanto de bicicleta, quilômetros. Mas quem não entra na missão está despreparado. É lá no campo de batalha das missões, do serviço do reino, do abençoar vidas, onde a gente entra nos mais diversos confrontos.
é que a gente vai ver o poder de Deus agindo. E quando a gente estiver vendo o poder de Deus agindo nesses contextos da missão, a gente vai para casa e enfrenta as batalhas mais incríveis da nossa vida. E não importa o que aconteça, a gente vai lutar pela fé evangélica, porque a gente sabe em quem tem querido, e sabe que Ele é poderoso, e ainda que todos digam que não dá, que não pode, você tem uma fé que ninguém vai conseguir derrotar, porque você está experimentado. Na seleção de Deus, não há lugar para um atleta indisciplinado. Nós precisamos ser aqueles atletas disciplinados, espiritualmente. Atletas submissos ao Senhor e submissos uns aos outros na direção de Deus. Na hora que você está jogando num time, tem alguém que vai gritar: olha, o ladrão chegando aí. Ou alguém que está lá, designado pelo técnico, para lembrar as táticas que foram colocadas, para lembrar a sua posição, para dizer: escuta aqui, esse buraco que você deixou aqui, faz parte. E se a gente não está disposto a ouvir essas vozes de orientação, a gente não apenas perde, mas faz o time todo perder. E é nesse contexto que Deus está falando para a gente estar preparado para essa batalha. A palavra de Deus diz em Efésios 6 o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que Paulo está dizendo para mim e para você é: a guerra já começou. Você está preparado para a sua batalha? Quantos são os servos do Senhor que têm sofrido derrotas espirituais, derrotas materiais, derrotas familiares, simplesmente porque querem vencer a batalha espiritual usando ferramentas humanas, sem discernir que a luta, ainda que concreta, é fruto do ataque do inimigo. E essa é uma luta que se vence com fé, porque as armas da nossa vitória são espirituais, e a Bíblia diz que, além de serem espirituais, são poderosas em Deus, para destruir toda fortaleza e filosofia, e levar cativo a mente das pessoas até o Todo-Poderoso Senhor. Você não pode mudar o coração de alguém, mas quando você começa a orar, Deus é poderoso para quebrar fortalezas. Eu já contei isso aqui para vocês, mas é tão impressionante isso, mas tão impressionante, que eu quero contar de novo. Eu estava no começo do meu ministério, eu fui chamado na casa de uma senhora para um confronto com o marido dela. Coisa horrível. Você já foi chamado para uma situação dessa? Ela estava desconfiada de que o marido dela estava traindo, e chamou o pastor para um confronto com o marido. E eu fiquei todo sem jeito. E ela dizia: não, eu sei, você está me traindo. Ele dizia: não, você é doida, negócio assim. E o pastor lá no meio. E num dado momento, aquela mulher falou o seguinte para ele: eu vou me ajoelhar aqui, e o meu Deus é poderoso. E se você estiver me traindo,
Ele vai mostrar, mas depois que ele mostrar, ele vai pesar a mão sobre você. Você está entendendo? Ah, mulher, você é doida. Pastor, se ajoelha aqui comigo. Vem cá, se ajoelha aqui, marido. E nós três na mesinha de centro da sala dela ajoelhados. E ela orou assim mesmo: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu sou Tua filha. E eu quero que o Senhor mostre o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada. E se tiver errado mesmo, além de mostrar, pesa a mão. Passaram-se alguns dias. Esse homem está com a amante no ponto do ônibus. E a mulher chega por trás e ele não vê. E ele de beijinho, de abraço. Quando ele vai subir no ônibus, ela bota a mão nas costas dele e fala assim: eu te disse que meu Deus ia me mostrar. Agora se prepara porque teu assunto é com ele. E foi embora. Aquele homem ficou tão desesperado, mas tão desesperado, que ele largou o ônibus e foi direto para a igreja. Pastor, estou amaldiçoado. Eu não posso mudar a cabeça de alguém, mas Deus pode. Sabe o que aconteceu? O temor do Senhor veio no coração daquele homem, e aquele homem veio se converter. E eu pude batizá-lo meses depois. Porque Jesus tem poder. Está entendendo? Há coisas que eu não posso mudar a mente das pessoas. Você não tem poder, você vai tentar convencer, você vai ficar maluco. Agora, se você começa a orar, há armas poderosas de Deus, que destroem fortalezas, que aniquilam filosofias, diz a Bíblia, e que levam a mente das pessoas cativa até a presença do Senhor Jesus Cristo. Não é o argumento, não. É a presença do Senhor, é o toque do Senhor. Cada um tem uma história diferente. A desse homem foi assim, mas Deus está agindo enquanto nós estamos no meio dessa batalha. Agora, se eu não uso as armas que Deus me deu para essa batalha, e se eu deixo elas penduradas lá na parede como enfeite, é culpa de Deus o que acontece na minha vida? Ah, Deus, por que está acontecendo isso? Pega lá, minha filha, já te dei a arma, te dei uma bazuca, e você não está usando. Está entendendo? Então, o que Paulo está dizendo é que viver de maneira digna da cidadania que Deus nos deu, é tomar as armas que Deus nos deu e entrar nessa luta, entrar na missão, entrar na visão do reino, entrar com a palavra de Deus, entrar na oração. Por isso, o inimigo tenta nos cegar, para que a realidade desse universo espiritual, dessa dimensão espiritual, seja banida da nossa mente. Porque ele sabe que não pode resistir às armas que o Senhor coloca à nossa disposição. Ele não pode resistir à oração de um servo de Deus, ele não pode resistir ao poder do Espírito Santo de Deus, ele não pode resistir à palavra de Deus que foi colocada dentro de nós, ele não pode resistir à proclamação do Evangelho, ele não pode resistir à integridade da vida cristã, ele não pode resistir o verdadeiro povo de Deus. Ele não pode resistir essa mutualidade e submissão debaixo da autoridade dos dons do Espírito. Ele não pode resistir à graça restauradora. E se faltar tudo isso, se você não entender nada disso, ele não pode resistir quando os exércitos celestiais dos anjos do Senhor estiverem indo à sua frente. Ele não pode resistir à soberania de Deus que tem a história nas suas mãos. Eu gosto de ler Daniel, porque Daniel era um político habilidoso.
E como um político habilidoso, ele estava fazendo um excelente serviço. Mas porque ele era honesto e não era corrupto, não tinha nenhuma ligação com a Petrobras. Está feio, né? Fala a verdade. Misericórdia. Bom, Daniel. As pessoas que eram corruptas queriam tirá-lo da posição, porque sabiam que o rei conhecia a idoneidade dele e ia colocá-lo como primeiro-ministro do reino. E então armaram uma cilada política para ele, para que ele fosse morto pela lei. Fizeram o rei baixar um decreto dizendo que durante 30 dias ninguém podia orar, ninguém podia pedir nada a nenhum Deus, a não ser para a estátua do rei. Olha que coisa. E quando o decreto é assinado, no mesmo instante que esse decreto é assinado, Daniel vai para sua casa, abre as janelas que dão na direção de Jerusalém, onde estava o antigo templo, que agora tinha sido destruído, e começa a orar. Eu fico pensando, 30 dias, ou ele podia fechar a janela, porque oração eu posso fazer em qualquer lugar. Ele fechava a janela, mas porque Daniel sabia que aquela era uma batalha espiritual, ele foi para casa e disse: não, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, e Tu és poderoso para mudar o coração do rei, e se o pessoal vai querer me jogar na cova dos leões, não tem problema, porque o Senhor é o dono da minha vida, e nada vai acontecer sem a Tua permissão. E ele abre a janela, desaforadamente, assintosamente, ele vai parar na cova dos leões, mas o Deus dele revela o seu poder na cova dos leões, fecha a boca dos leões, ele sai sem nada, sem um arranhão, e o rei se converte ao Todo-Poderoso Deus. Há batalhas que eu só vou vencer na autoridade e no poder do Senhor. Qual é o objetivo dessa palavra hoje? E eu quero encerrar agora. Chega de viver alienado. Tem muito crente alienado dessas realidades. Queridos, essas coisas não acontecem só na vida do pastor, não, estão acontecendo todo dia na tua vida. E o que o Espírito Santo está dizendo é: você precisa estar preparado para essa batalha, porque ela já começou. E o preparo envolve algumas coisas muito simples. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você não pode se conformar com a mediocridade do que você conhece da palavra. Está entendendo o que eu estou falando? E isso é uma questão de disciplina pessoal. Você tem que colocar metas para você. Eu vou conhecer a palavra, eu vou estudar a palavra. E se você estiver lendo a palavra e não entender, vai procurar grupos de estudo que possam te ajudar a crescer. Porque é a palavra de Deus introjetada em nós que nos dá discernimento. Você precisa de tempo com Deus, de oração, porque é ali no tempo com Deus onde você vai falar com Ele, mas vai aprender a ouvir a voz do Espírito, que você vai ter direção para essas batalhas. Em alguns momentos você vai intervir na história pelo poder da oração. Terceira coisa que você precisa é estar envolvido na obra de Deus.
envolvido, porque não dá para a gente estar pronto para a nossa batalha pessoal, se a gente não foi treinado nas outras batalhas, naquelas que não nos afetam tão diretamente, que não estão acontecendo dentro da nossa casa, e a gente vai em nome de Jesus para abençoar aqueles que estão vivendo a batalha na casa deles, mas em missão, mas lá, Deus está nos capacitando para as nossas batalhas. Então nessa manhã, eu queria desafiar você a firmar um pacto com o Senhor, um pacto sério com Deus. Senhor, eu estou em batalha. Você está em batalha? Está em batalha? Você reconhece que está vivendo uma batalha? Então, comprometa-se com o Senhor de ser disciplinado. Senhor, eu vou separar um tempo para o Senhor ministrar na minha vida. Isso vai ser prioridade. Queridos, isso é mais importante do que o curso de inglês que você está fazendo. Não estou dizendo para você não estudar inglês, estou só dizendo que se você não cuida da tua vida espiritual, afeta tudo que está acontecendo na tua vida. Isso é mais importante do que um projeto pessoal, sei lá, de habilitação física. Eu não estou falando para você não fazer exercício físico, não fica que nem eu, que não sabe mais andar de bicicleta, está entendendo? Mas busca o Senhor, e aí a gente vai estar preparado para lutar unanimemente pela fé evangélica. Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Dá uma olhadinha na tua volta aí. Dá uma olhadinha. Tem alguma câmera de detalhe aqui para você ver no telão todo esse povo que está aqui? Abre aqui para a gente ver. Queridos, esse é só um pedacinho do exército de Deus. Esse é só um pedacinho do exército de Deus. O exército de Deus é muito maior. Está espalhado pela face da terra. Milhões e milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas. Agora, sabe por que a gente está sofrendo tantas derrotas? Porque esse é um exército despreparado, não mobilizado, que não sabe trabalhar como uma falange, que marcha junto. Então agora, o desafio para mim e para você é: eu vou fazer parte de um exército mobilizado e preparado. Eu não sei o meu vizinho, mas eu vou assumir a minha parte. E sabe, quando a gente se envolve na missão, a gente é desafiado a se preparar. Porque se você estiver discipulando alguém e alguém te fizer uma pergunta e você não sabe nada da Bíblia, você vai estudar. Não é verdade? Esse negócio, olha, mas eu não sei, não pode existir, eu vou estudar. Você diz, espera aí, semana que vem eu falo com você, porque eu vou ler minha Bíblia e eu vou trazer a resposta. É assim. Quando a gente está no meio de uma batalha de oração, a gente aprende a usar as armas de Deus. Então, você vai cuidar daquilo que é pessoal, mas hoje você vai assumir uma missão. Missão. Porque é ali na missão que a gente é treinado. Você vai pedir para Deus que te mostre 5 pessoas. 5 pessoas por quem você vai orar. A quem você vai abençoar de alguma maneira. E Deus vai colocar sobre você a responsabilidade espiritual dessas 5 pessoas. Porque é lá no exercício da missão que você vai buscar preparo. É lá no exercício da missão que você vai aprender a orar. Porque aí você vai ter que estar preparado. Você tem que estar lá. Então, pede para Deus te mostrar. Eu sei que eu vou orar por isso, e você talvez pode dizer, pastor, termina logo o culto, termina, já passou do teu horário.
Mas imagina o que vai acontecer se Deus puder usar um exército preparado como esse. Porque a nossa luta não é matar ninguém, a nossa luta é abençoar a gente. A nossa luta é levar a palavra transformadora de Deus. A nossa luta é pegar aqueles que estão se arrebentando e às vezes estão dentro da nossa casa e envolvê-los no poder do Espírito. Essa é a nossa luta. Não importa o que aconteça, eu vou lutar essa batalha. Vamos dizer juntos? Não importa o que. Não sentir firmeza. Vamos lá? Não importa o que aconteça, eu vou lutar esta batalha. Vamos dizer? Eu vou lutar essa batalha. Ore ao Senhor comigo. Pai querido, em nome de Jesus, Tua palavra tem falado ao nosso coração. E eu quero te pedir, Senhor, um milagre. Oh Senhor, manda o Teu Espírito aqui mobilizar o Teu povo. Reveste esse povo de uma coragem, de uma unção, de uma visão do reino tão tremenda, que coisas tremendas do Senhor comecem a acontecer, dentro da casa deles, dentro da família deles, na vizinhança deles, no contexto do trabalho deles, aqui no seio da Tua igreja, e que, Senhor, eles saibam que é o Senhor que está agindo através deles, e como um soldado preparado, como um atleta capacitado, eles entrem para vencer em nome de Jesus, porque o Senhor já venceu, a vitória é nossa, é só nos apropriarmos daquilo que o Senhor já nos deu. Então dá-nos a coragem e dá-nos, Senhor, a percepção para que assim façamos. Pai, eu quero te pedir, Senhor, começa a derramar graça sobre o Teu povo, começa a derramar graça sobre o Teu povo, começa, Senhor, começa, derrama a Tua graça, derrama, Pai, de uma maneira tão tremenda, tão natural, que as coisas estejam acontecendo não porque tem um homem ou uma mulher que é espiritualmente poderoso, não, Senhor, porque o Senhor quer fazer cada um desses Teus filhos cheios do Teu Espírito. E eu quero te pedir, Senhor, que o temor do Senhor chegue aonde eles passarem, simplesmente porque eles são servos Teus, capacitados e ungidos pelo Senhor. Na simplicidade deles, o Senhor os use poderosamente. Pai, essas 5 pessoas por quem vamos orar, essas 5 pessoas que nós vamos nos responsabilizar, dá-nos a alegria de ver o poder do Senhor transformando. E enquanto a gente faz a Tua obra, cuida da nossa casa. Enquanto a gente faz a Tua obra, Senhor, mexe lá nos nossos negócios. Enquanto o Senhor fazemos a Tua obra, Senhor, que a Tua glória seja vista na nossa vida. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.